Imagine ler um livro e obter o poder de curar qualquer doença, ou conseguir conjurar demônios para fazerem o que você quiser. Veja agora alguns livros mágicos que prometem poderes reais. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não é o Harry Potter, já deixa o seu like. Assim recebe o melhor conteúdo da internet. Fechado? O Livro das Sombras de Honorius é um mistério para os historiadores até hoje. Ninguém sabe ao certo quando ele foi feito, mas a melhor teoria é que ele data do século XIII, ali durante a Idade Média. Seu primeiro registro é de 1347 na França, e posteriormente um médico que chegou a ter acesso aos escritos afirmou que se tratava de um dos principais livros de necromancia, ou seja, um conjunto de práticas mágicas envolvendo comunicação com os mortos, invocação de espíritos e adivinhação do futuro. Seu conteúdo supostamente surgiu de uma conferência secreta de mágicos e feiticeiros de séculos atrás. Dividido em 93 capítulos, o Livro das Sombras ensina como salvar uma alma do purgatório, curar ferimentos assim como a gente faz quando joga RPG e até mesmo rastrear tesouros perdidos há muito tempo. Em um determinado capítulo, o escrito ensina não só a invocar, como também a controlar demônios, ao mesmo tempo que em outro explica em detalhes como é a passagem para entrar no paraíso depois da morte. Se você for corajoso e quiser obter todos esses poderes, tome cuidado, viu? Pois segundo uma lenda antiga, quem lê essa obra fica amaldiçoado para sempre. Tá repreendido em nome de Jesus! The Black Pullet é o nome de um livro antigo feito provavelmente durante o século XVIII, contendo diversos ensinamentos mágicos e por isso é classificado como um grimório. A tradução do seu nome significa franga preta, pois várias páginas se dedicam a ensinar como arranjar e cuidar de uma galinha negra capaz de botar ovos de ouro. E eu tô falando sério, viu? É desse livro antigo que muitas lendas e fábulas foram tiradas, mas quando ele foi escrito, tudo era levado muito a sério. Em determinadas partes desse manuscrito, ele diz como fazer anéis, amuletos e talismãs com propriedades mágicas para proteção, sorte, saúde e até aumento de força, além de outros escritos com ensinamentos sobre como dominar magias do mundo oculto. Outras partes interessantes dessa obra se destacam algumas expedições feitas por Napoleão, o que levou à teoria de que o líder militar francês utilizou os poderes aprendidos nesses escritos para conseguir realizar tantas conquistas e se manter no poder. Entre o ano 100 e 400, um conjunto de escritos foram feitos na Grécia, ganhando o nome de papiros mágicos gregos. Eles foram encontrados em um deserto do Egito, escritos em grego antigo, mas também em duas outras línguas egípcias que já foram esquecidas no tempo. Especialistas conseguiram reunir os pedaços do papiro e traduzir 100% só no século XX, mas antes disso, os fragmentos já eram suficientes para entender do que se tratava. Um livro de magias que foi resultado da troca comercial entre Grécia, Roma e, claro, o próprio Egito. Além de ensinar práticas místicas para prever o futuro e até curar impotência, sendo uma espécie de Viagra mágico, os papiros também servem como guia para a criação de bonecos de voodoo, para controlar e fazer mal a alguém. Jesus! A parte ruim é que muitos que leram as suas páginas foram possuídos por entidades desconhecidas. Então, para o seu próprio bem, não leia essa obra, pelo amor de Deus. E largar mão de ser besta. O Livro de São Cipriano é uma obra supostamente feita pelo santo São Cipriano, que antes de se converter para a fé cristã, era um respeitado feiticeiro. Cipriano de Antioquia escreveu diversos textos que a igreja condenou. Ele começou a desenvolver o tal livro no século 17, mas durante os 200 anos seguintes, seguidores do mago contribuíram com outros capítulos. Quem lê encontra muitos parágrafos sobre magias para conquistar o grande amor, obter dinheiro, riquezas e, claro, invocar demônios como servos.
O livro se espalhou pela Europa de maneira clandestina e chegou a ser traduzido e distribuído em inglês e até mesmo aqui na América Latina, misturando diversos elementos de religiões ibéricas com africanas e muita bruxaria, contendo até mesmo um passo a passo de como realizar um exorcismo. Segundo as lendas urbanas, quem lê as suas páginas pode ser possuído por vários demônios. Então eu mesmo aqui, tô fora. Imagina só alguém escrever um livro descrevendo os seres mais obscuros do mundo sobrenatural e ensinar como invocá-los. Foi isso que o poeta árabe Abdul al-Zarid fez em 730 d.C. com o seu livro Necronomicon, que promete ser um catálogo explicativo de entidades da qual o homem nem sonha que existem na Terra. Em suas páginas, é possível encontrar diversas passagens falando sobre feitiços antigos, poções mágicas e magia negra para conseguir alcançar vários objetivos, como cura, fortalecimento do corpo e da mente, mas também como adoecer outra pessoa e até mesmo roubar a vitalidade de alguém para rejuvenescer. Quando se trata dos rituais, o Necronomicon não deixa a desejar e por isso foi banido da Igreja Católica pelo Papa Gregório IX, pois era visto como um compilado de coisas perigosas que poderiam corromper a sociedade. Escrito em Damasco, atual capital da Síria, muitos acreditam que o livro, que originalmente se chamava Al-Azif, significava algo parecido com o livro das leis mortas, dando a entender que seu autor escreveu a pedido de entidades que não fazem mais parte desse plano. Bizarro! A Clavícula de Salomão é um livro feito durante o século XVII que ganhou esse nome por ser falsamente atribuído ao rei Salomão para evitar qualquer tipo de perseguição, mas o verdadeiro autor segue até hoje sendo desconhecido. Nele estão descritos diversos tipos de magias e rituais para conseguir se comunicar, tanto com os anjos quanto com os demônios. O livro é dividido em 5 partes, sendo que a primeira, chamada Ars Goetia, descreve objetos mágicos que podem ser usados para invocação de seres malignos, como ritos focados em 3 principais espíritos malditos, Paimon, Orias e Astarote, mas também fala de muitos outros, o que é chamado de Corte Infernal, já que ele também explica sobre a hierarquia dos demônios, citando um total de 72 entidades. Em 1904, o famoso ocultista inglês Aleister Crowley revisou os textos e publicou por conta própria, para seus seguidores terem acesso e conseguirem estudar mais a fundo os princípios do seu movimento religioso, chamado Telema. Só um detalhe, na época, por conta da publicação e das suas práticas ocultistas, ele foi considerado o homem mais perverso do Reino Unido. Por volta do ano de 1600, um mago egípcio escreveu um tratado de magia obscura chamado Livro de Abramelin, que leva o seu nome. Os escritos são divididos em 3 partes, sendo que o primeiro tópico abordado no começo da obra descreve o passo a passo de como alguém pode invocar seu anjo da guarda, porém nem tudo é tão bonito assim, até porque ele deixa claro que caso algo saia errado durante o rito, o ser celestial pode se tornar insano, se voltando contra a pessoa que o conjurou e tirando a sua vida. A segunda parte narra a saga de um tal de Abraão judeu, que buscava aprender feitiços, se frustrando no meio do caminho, até que encontra Abramelin, que o ensina todas as magias sacras que ele tem conhecimento. No seu trecho final, o mago fala sobre talismãs que podem ser encontrados ou fabricados e que permitem se comunicar e obrigar espíritos demoníacos a se tornarem seus servos. Tem até mesmo feitiço para te transformar em um corvo por algumas horas, sendo um dos principais textos utilizados por ocultistas e pagãos do mundo todo. O livro de Thoth é um conjunto de textos que teriam sido escritos pelo próprio deus egípcio Thoth e distribuídos para os antigos faraós do Império. Acredita-se que a divindade teria feito nada menos que 36.525 mil livros e que o maior compilado está nesse exemplar. É possível encontrar alguns assuntos abordados em suas páginas, como canções de invocações,
rituais de adoração, conhecimento sobre astrologia, geografia, medicina e até construção de templos. Alguns historiadores afirmam que membros importantes da classe política do Egito esconderam os primeiros papiros da população por séculos, com medo de que, se alguém dominasse as magias contidas nele, tomaria o poder e comandaria o mundo. O mais interessante é que nem todos os textos foram encontrados em sua totalidade. Enquanto alguns estudiosos acreditam que eles foram destruídos, outros defendem que os mais importantes estão conservados em algum lugar escondido, no qual ainda não foram encontrados por arqueólogos. E aí, mano, você teria coragem de ler algum desses livros? Deixa aqui nos comentários e já aproveite e se inscreva no canal. Combinado? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!